Olá, eu prefiro não me identificar nesse relato. Vocês podem me chamar de Roberto. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo 3 meses antes do início da pandemia. Eu sempre fui abastado financeiramente. Convidei meus 3 irmãos, meus pais, os pais da minha noiva, seus 2 irmãos e mais 2 irmãs. Éramos uma família bem grande, havia bastante gente. Eu aluguei um ônibus e decidimos viajar. Minha mãe levou consigo seu cachorrinho. Todos éramos habilitados. Todos nós saímos de Paraíba rumo a São Paulo e de lá iríamos visitar fazendas, rios, etc. Saímos no dia 24 de março, à noite. Chovia bastante e todos estavam bem cômodos naquele ônibus. O que era bem legal é que o veículo tinha a parte de baixo com algumas camas e uma cozinha. Era um tipo de ônibus trailer. Quando já tínhamos percorrido uns 300 quilômetros, minha mãe disse que ouviu uns grunhidos ao lado do ônibus. Nós tínhamos parado em um posto de gasolina para esticar um pouco as pernas e comprar algumas coisas para comer. Abastecemos e perguntamos para o gerente do posto se tinha algum problema ficarmos ali até o amanhecer. O gerente nos olhou e disse: "Eu não faria isso." Já se passava das 22 horas, e o vigia veio até mim e falou que poderia estacionar o ônibus na parte esquerda do posto. Só que era bem escuro e tinha muito mato. Ele disse que ficaria ali. Ele disse que nós poderíamos ficar tranquilos, que ele estaria acordado toda a noite na guarita. Eu dei R$ 50 para aquele vigia e pedi para ele ficar de olho no nosso ônibus. E também eu dei o meu número para ele me avisar de algo que ele visse. Minha mãe voltou a dizer que tinha ouvido grunhidos ao lado do ônibus. Eu disse para ela que poderia ser um cachorro que teria sentido o cheiro do Marley, no caso, o cachorrinho dela. Fomos dormir e o meu pai e os pais da Ana estavam um pouco apreensivos. Eu falei para eles ficarem tranquilos, pois eu tinha dado dinheiro para o vigia para ele ficar de olho no nosso ônibus. Já era 1 hora da madrugada, quando meu irmão Aleph veio até mim e falou que tinha algo debaixo do ônibus. Eu até brinquei com ele e falei que eram alienígenas. Mas eu mal sabia o que estava por vir. O Pedro e o André, meus cunhados, disseram que não conseguiam dormir e que iriam jogar conversa fora, sentados na parte de cima do ônibus, nas poltronas do motorista e do copiloto. Eu já estava quase adormecendo quando nós acordamos com os gritos deles, dizendo que uma coisa estava com um focinho na janela ao lado do motorista. Meu pai pegou seu revólver calibre 38 e queria ir lá fora. Meu celular tinha mais de 10 chamadas do Sr. Nino, no caso vigia. Olhei para a guarita dele e o mesmo tinha subido a escada para dentro da guarita. Ele gritava desesperado para nós. Aquela coisa balançava o ônibus como se não tivesse dificuldade nenhuma. Era impressionante a força daquele bicho. A minha mãe, quando viu aquilo, desmaiou. Os pais da Ana passaram mal. E nós homens pensávamos numa forma de resolver aquilo. Foi aí que me veio a ideia de sair do ônibus, mas fiquei com pena do Sr. Nino que estava na guarita. Ele mandou mensagem para a gente sair daquele lugar, que ele iria ficar dentro da guarita. De fato, a guarita do Sr. Nino era bem alta, cerca de uns 8 metros, bem perto do prédio da tesouraria. Quando nós vimos o aspecto daquela coisa, era algo assustador. Era um tipo de cão negro com olhos vermelhos, com braços fortes como se fosse um gorila. Ele tinha pernas tortas, que formavam a letra S. Nós não tínhamos dúvida que aquilo era um lobisomem. Aquela coisa ficava rondando o veículo. Então, eu dei a partida no ônibus. Mas não dava para sair muito rápido dali.
pois era um ônibus casa, então era um veículo bem pesado. Eu entrei na estrada e aquela coisa ficou nos perseguindo, até que, quando o ônibus pegou velocidade total, aquela coisa deixou de nos perseguir. Depois disso, voltamos para casa e cancelamos a viagem. Até hoje, eu converso com o Sr. Nino e ele me diz que o monstro sempre aparece nas madrugadas naquelas redondezas. Esse foi o meu relato. Um forte abraço. Até mais. Olá, o meu nome é Jaden. Eu moro em Nova Orleans, Estados Unidos. Eu visitei o Brasil várias vezes e é um país que eu gosto muito. Nas vezes que eu estive no Brasil, eu aprendi muito sobre as lendas do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e, é claro, do lobisomem. Hoje eu quero contar a minha experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos, no começo da década de 90. Naquela época, eu tinha acabado de me mudar para New Orleans. Eu havia conseguido um emprego em uma loja de roupas. Às vezes era bem chato o trabalho, pois eu não tinha muitas pessoas interessantes para conversar. Porém, às vezes, apareciam mulheres muito bonitas naquela loja. Um certo dia, entrou uma mulher linda na loja. Eu, fingindo que não queria nada, me aproximei dela e logo comecei a puxar conversa. Com certeza alguém que trabalhava comigo naquela loja deveria me avisar que o que eu estava fazendo não era correto, mas isso não aconteceu. Ela me disse que se chamava Sofia. Conversa vai, conversa vem. Eu pedi o seu número e convidei ela para sair. Ela disse que morava em Louisiana. Eu perguntei se poderíamos sair na sexta-feira às 7 horas da noite. Ela disse que sim, e nos sugeriu um lugar em um parque que ficava na cidade. Ela me entregou o seu endereço, o seu número e depois se foi. No dia marcado, após eu sair do meu trabalho, eu peguei o meu carro e dirigi até Louisiana. Eram 2 horas de viagem, de Nova Orleans até lá. Era um trajeto um pouco longo, mas eu não me importava, pois poderia valer muito a pena toda aquela aventura. Após chegar no parque, havia uma quadra de basquete, e lá havia um rapaz chamado Ramon, que estava jogando sozinho. Ele estava esperando seus amigos chegarem para jogar com ele. Eu cheguei naquele local às 6h40 da tarde. O Ramon me convidou para jogar com ele, mas eu disse que eu tinha um encontro às 7 horas da noite. O combinado era de eu e a Sofia nos encontrar às 7 horas em ponto. Porém, deu 7h15, depois deu 7h30 e depois deu 8 horas da noite, e nada da Sofia aparecer. Aquela situação me deixou bem irritado. Eu dirigi por 2 horas para levar um bolo. Quando deu 8 horas, chegou 2 amigos do Ramon para jogar com ele. Bem, como já não me importava mais a situação, eu pedi para jogar com eles também. Jogamos basquete por quase 3 horas. As luzes daquele parque se apagavam após a meia-noite. E após jogar por um bom tempo, as luzes se apagaram quando deu meia-noite. Tudo ficou muito escuro e não se podia ver nada. Eu estava com muita vontade de tomar uma cerveja e perguntei onde havia um bar. E eles disseram que no caminho de volta para sua casa havia um bar e eles poderiam me acompanhar para tomar uma cerveja também. O bar ficava perto, então eu deixei o meu carro estacionado e resolvi ir caminhando com eles. O que foi um erro, eu confesso. Me lembro que passamos por uma trilha perto da mata, e do outro lado havia uma linha de trem. Estava tão escuro que mal víamos o que estava a 2 metros à nossa frente. Estávamos caminhando quando começamos a sentir um fedor podre, um fedor de carniça misturado com fezes e até sangue. Foi quando à nossa direita, de dentro do matagal, escutamos passos pesados de algo se aproximando. Parecia grande. Eu escutei uma respiração pesada de algum tipo de animal. De repente, um bicho grande, creio que tinha uns 2,5 metros de altura, saiu de dentro do mato e tentou puxar um dos rapazes que estava conosco. Por sorte, o rapaz, no susto,
conseguiu escapar e todos saímos correndo pela linha de trem. O Ramon havia ficado um pouco para trás. Eu escutei o barulho de alguém escorregando e caindo violentamente no chão. Eu olhei para trás e era o Ramon que estava deitado no chão. Aquele monstro estava vindo atrás de nós. Eu voltei para ajudar o Ramon a se levantar, mas aquela criatura se aproximou muito rápido. Daí, eu pude ver de maneira mais nítida que aquele bicho parecia ser um canino, mas aquilo jamais poderia ser um cachorro, pois tinha mãos grandes, 5 vezes maiores que a minha. Tinha olhos amarelos e mostrava seus dentes enormes para o Ramon. Eu me dei conta que estava diante de um lobisomem, porém o que me chamava a atenção era que seus traços físicos eram uma mistura de cão, mas ao mesmo tempo com o corpo de uma mulher, só que bem grande. Eu me abaixei lentamente para alcançar uma pedra para jogar naquela coisa. Aquele bicho me olhou e ficou ainda mais irritado. Porém, um dos rapazes que estava conosco veio até nós. Ele carregava uma pistola calibre 22. Ele a sacou e deu um tiro certeiro na cabeça daquela criatura. Aquele lobisomem deu um grito de dor, ensurdecedor, que até me deixou tonto, e saiu correndo. O Ramon havia torcido seu pé. Ajudamos ele a se levantar e saímos dali. Eu retornei por um outro caminho. Consegui chegar até o meu carro e voltei para a minha cidade. Cheguei em casa paranoico, pois eu achava que aquele lobisomem tivesse me seguido. Porém, por várias noites eu tive pesadelos com aquela coisa invadindo o meu quarto de noite enquanto eu dormia. Na semana seguinte, quando eu estava no trabalho, a minha chefe percebeu que eu não estava bem. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu fiquei relutante em dizer a ela e disse também que ela não iria acreditar se eu contasse. Ela disse que eu não deveria ter medo e pediu que eu contasse, e finalmente eu contei. Para minha surpresa, ela acreditou em tudo que eu disse. E ela disse que lá em Louisiana muitas pessoas relataram ter visto essa tal criatura, e muitos afirmam que era uma mulher que se transformava naquele lobisomem. Quando ela disse aquilo, eu comecei a ligar alguns pontos e me lembrei da Sofia. Comecei a suspeitar que ela era aquela maldita criatura e que queria se encontrar comigo para que naquela noite eu fosse o seu jantar. Disso eu não tenho dúvidas. Jamais eu vou me esquecer daquela experiência e tenho certeza que os outros que estavam comigo também. Afirmo a vocês que tudo o que eu vivi foi verdadeiro. Boa noite. Boa noite, eu sou o Luiz e venho contar mais um relato aqui no canal. Tudo aconteceu aqui no Paraná, em uma fazenda que já estava abandonada há muito tempo. Obviamente não tinha nem gado e nem cavalos lá. Tudo aconteceu em 1999, em uma noite de sexta-feira. Meu cunhado, de nome Altair, combinou com 2 amigos para pescar em uma das represas que havia ali na propriedade. Mas como eles queriam pegar traíra, só poderia ser das 6 horas em diante. Quanto mais escuro, melhor. É nessa hora que o peixe vem para se alimentar. Então, eles levaram um peneirão para pegar lambaris para fazer iscas. Depois que tudo estava pronto, já era 6h30 da tarde. E aí começaram a pescar. Estava muito calor naquele dia. Pescavam traíra uma atrás da outra. A pesca foi farta naquela noite. Quando era por volta das 11h50 da noite, como estava muito bom, meu cunhado disse para os seus amigos: "Vamos pousar aqui na beira da represa." Juntaram bastante lenha, fizeram uma fogueira e limparam alguns peixes para assar. Depois de comer, voltaram a pescar e ali ficaram conversando. Porém, algo sinistro aconteceu. De repente, um vento gelado tomou conta do lugar. Aquela sensação de medo tomou conta dos rapazes, e ao longe começaram a ouvir gritos no meio da invernada. Para quem não conhece, invernada são as pastagens. Parecia gritos de alguém tocando gado no meio do pasto. Dava para ouvir o barulho de cavalo relinchando
e os bois berrando. Altair perguntou para Dintinho, um dos seus companheiros: Dintinho, será se colocar um gado aqui nessa fazenda de novo? Seu amigo respondeu: Acho que não. A cerca está caída e é impossível ter boi aqui. E por que alguém iria tocar boi a uma hora dessas? O pânico tomou conta daqueles rapazes, porque aquilo se aproximava cada vez mais. Então eles tomaram a decisão de subir em uma árvore. Aquelas coisas se aproximaram e passaram justamente debaixo da árvore em que eles estavam. Meu cunhado e seus amigos estavam só ouvindo o barulho, mas não viam nada. A situação ficou pior quando um vulto branco vinha atrás conduzindo os gados invisíveis. Parecia um campeiro montado em um cavalo todo branco. E esse mesmo vulto parou, olhou para cima da árvore na direção deles. Porém, não era possível ver o rosto daquele ser. Havia um buraco negro no lugar do seu rosto. Aquilo ficou por alguns segundos, olhando para eles, mas logo seguiu atrás da boiada, até que foi sumindo. Os amigos, de tanto medo, mal conseguiam descer da árvore. Apavorados, depois daquela experiência aterrorizante, pegaram suas coisas e, o mais rápido que puderam, foram para suas casas. Esse é o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Lívia, sou de uma cidade do interior de São Paulo, que eu não posso revelar o nome, pois a minha mãe aceitou que eu enviasse esse relato aqui para o canal se eu não dissesse o nome da cidade em questão, pois ela teme muito pela nossa segurança e ela também esteve envolvida na experiência que eu vou relatar aqui. Tudo aconteceu no ano de 2005. Meu pai, desde muito jovem, sempre foi carpinteiro, ofício que aprendeu com o meu avô, e através dessa profissão ele sustentou a nossa família. Ele improvisou uma carpintaria no terraço da nossa casa e ali ele fazia portas, janelas e outras coisas que os clientes lhe pediam. Ele teve alguns ajudantes que o auxiliavam, mas teve um que chamou muito a nossa atenção. Era um rapaz que no ano de 2004 havia chegado na cidade. Ele era da roça e foi para nossa cidade buscar uma nova oportunidade de vida. Ele chegou na carpintaria do meu pai pedindo a ele um emprego de ajudante. Ele disse que se chamava Leopoldo e tinha noções de carpintaria. Meu pai era do tipo que trabalhava sozinho, mas acabou aceitando devido que tinha bastante demanda de trabalho e muitas pessoas procuravam ele para fazer algum tipo de serviço. Então Leopoldo, com o passar dos meses, foi se estabelecendo no negócio do meu pai. Ele era um cara caladão, mas era muito trabalhador. 2 anos antes, a minha irmã mais velha havia dado luz à sua primeira filha, a minha pequena sobrinha, que vou chamá-la de Maria. Devido ao trabalho da minha irmã, ela deixava a Ana para que eu e minha mãe pudéssemos cuidar dela. Às vezes ela até dormia conosco, mas depois íamos deixar minha sobrinha na casa da minha irmã. Para chegar na casa da minha irmã, nós temos que pegar um ônibus, mas não é muito longe. Deve ser uns 4 quilômetros de distância. Uma certa tarde fomos deixar a minha sobrinha na casa da minha irmã, a pedido dela. Eram umas 6h30 da tarde. Eu e minha mãe fomos para a parada, pegamos o ônibus e fomos para a casa da minha irmã. Quando chegamos lá, minha irmã e o meu cunhado estavam se preparando para sair. Porém, iria ser lá por volta das 9 horas da noite. E ficamos um bom tempo conversando e acabamos não vendo o tempo passar. Após uma longa noite de conversa, eu vi que faltavam 10 minutos para que ele saísse. O meu cunhado nos ofereceu uma carona até a nossa casa, mas a minha mãe disse que não era necessário e já iríamos para a parada de ônibus. E ela não queria incomodar também. Até hoje eu me pergunto onde que minha mãe estava com a cabeça para fazer aquela merda. O meu cunhado me deixou na parada de ônibus. E depois, junto com a minha irmã e minha sobrinha, foram para o seu compromisso. Ficamos na parada de ônibus, porém o tempo passava e nada do ônibus passar.
Aquilo nos preocupava porque já estávamos na parada de ônibus há 1 hora e os ônibus passavam de 30 em 30 minutos, porém nada de qualquer coletivo passar naqueles momentos. Até que, para nossa desagradável surpresa, passou um homem na parada se queixando que os motoristas resolveram fazer uma greve de surpresa e que não iria mais passar ônibus naquela noite. Nos perguntamos o que iríamos fazer. Eu e minha mãe não tínhamos celular. Não dava para ligar para minha irmã para que ela pudesse nos deixar em casa. Era 10 horas da noite e meu pai deveria estar muito preocupado. Eu me queixava por minha mãe ter tido aquela triste ideia de querer ir de ônibus para casa. Não nos restava outra opção senão ir andando. Uma parte do caminho havia algumas casas, mas outras partes havia somente mato dos dois lados da rua e pouca iluminação. Vínhamos rezando o tempo todo. Depois de uma longa caminhada, eu olhei no relógio e vi que ia dar 11 horas da noite. Foi então que uma certa parte do caminho ouvimos passos de alguma coisa no matagal à nossa esquerda. Eu tentava tranquilizar a minha mãe que deveria ser somente um animal, mas aqueles passos eram pesados e parecia vir na nossa direção. Nós começamos a caminhar mais rápido. O meu coração batia cada vez mais forte. De repente, um cheiro podre invadiu as nossas narinas e saiu de dentro do mato um cachorro gigantesco, com a cara deformada, e as orelhas batiam e faziam um som parecido com palmas. Os seus olhos eram amarelos. Aquele bicho se pôs de pé no meio da rua e fez uma posição se preparando para nos atacar. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Eu tentava digerir tudo aquilo. Jamais pensei que iria topar com uma criatura tão monstruosa que eu pensava que só existia em filmes. E o que estava ruim ficou ainda pior. Aquela coisa que olhava fixamente para mim e a minha mãe começou a olhar para dentro do mato à nossa direita. Ele começou a rosnar e até ignorou a nossa presença. Foi aí que o inacreditável aconteceu. Uma outra criatura muito feia pulou em cima da primeira. Até onde eu pude ver, era alta, porém não tinha tantos pelos no seu corpo e era mais magra. O que mais me assustava era que a sua cabeça era a mistura de animal com ser humano. Aqueles dois seres travaram uma luta violenta na nossa frente. Eu e minha mãe tentamos sair dali, mas eles iam de um lado para o outro, meio que deixando a gente sem espaço para tentar correr. A gente gritava e chorava vendo tudo aquilo acontecer. Era um pesadelo que parecia sem fim. Eu não sei quanto tempo durou aquela luta, mas por incrível que pareça, a criatura magricela conseguiu afugentar o primeiro bicho, que saiu correndo e entrou no mato. Ambas criaturas sangravam muito. A criatura mais magra, digamos assim, estava com a orelha direita cortada e estava bastante ferida. O que mais me deu arrepios foi que aquela coisa ficou nos encarando com seus olhos que eram totalmente negros. Naquele momento, mesmo estando naquele estado, eu reconheci aquela face. Era o Leopoldo, o ajudante do meu pai. Eu não podia acreditar naquilo. Aquele monstro, depois de nos encarar, entrou no mato e desapareceu. Eu e minha mãe aproveitamos e saímos correndo. O desespero foi tanto que nem nos demos conta que depois de correr tanto, estávamos a poucos metros de nossa casa. Quando finalmente chegamos, meu pai abriu a porta muito preocupado e perguntou o que estava acontecendo. Então dissemos a ele o que vimos. Pelo estado que nós estávamos, ele não duvidou da nossa história e disse que nós vimos 2 lobisomens brigando e que tivemos muita sorte de sairmos vivas. Minha mãe estava muito mal e teve que tomar calmantes para finalmente dormir. Eu não consegui pregar os olhos naquela noite, pensando em tudo aquilo, principalmente no Leopoldo,
que salvou as nossas vidas e que jamais passou pelas nossas cabeças que ele era um lobisomem. Eu não contei para o meu pai esse detalhe devido à euforia que eu estava, mas no outro dia eu iria falar para o meu pai. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café, o Leopoldo apareceu na carpintaria do meu pai. Porém, ele estava todo ferido, como se tivesse levado mordidas de um cachorro, e a sua orelha direita estava cortada. Eu não tinha mais dúvidas que o Leopoldo salvou as nossas vidas naquela noite. Meu pai perguntou o que tinha acontecido, mas ele disse que um cachorro da sua vizinhança havia se soltado e o atacou na rua, enquanto ele voltava para casa. Porém, eu já sabia a verdade. Ele foi lá avisar também ao meu pai que não iria mais trabalhar naquela carpintaria. Meu pai, confuso, não entendeu o porquê daquilo. Leopoldo disse que precisava voltar para a casa dos seus pais e não sabia quanto tempo ele passaria lá. E de fato, depois daquele dia, nós nunca mais o vimos. Eu me lembro que meu pai entrou na casa para buscar o dinheiro dos dias trabalhados. E como eu estava na porta da sala, ele chegou do meu lado e disse sussurrando: Ontem vocês deram sorte que eu senti o cheiro de vocês. Mas na próxima vez, vocês podem não saírem vivas de lá. Nunca mais andem por aquelas bandas altas horas da noite. Quando ele me disse aquilo, eu gelei dos pés à cabeça. Minha mãe estava na cozinha e nem viu quando ele chegou. Meu pai chegou e me entregou o dinheiro. O Leopoldo deu as costas e foi embora. Meu pai ficou bem chateado, pois gostava do Leopoldo. Era um jovem trabalhador, muito responsável e nunca faltava no serviço. Eu contei ao meu pai sobre o que eu sabia. Meu pai ficou aterrorizado, mas ao mesmo tempo agradecido porque, mesmo sendo um lobisomem, o Leopoldo não tinha a intenção de nos machucar ou fazer algum mal. Hoje eu afirmo a vocês que lobisomens existem. Não é motivo para piada. Eu fazia piada com isso e não acreditava. E graças a um lobisomem, eu estou aqui contando esse relato para vocês. Eu sou caminhoneiro desde o início da década de 90. Desde que eu comecei a trabalhar como caminhoneiro, eu escutei muitas histórias de roubos de cargas, coisas sobrenaturais e até coisas OVNIs que aconteceram com os meus colegas de profissão. Durante esse período, conheci muitos lugares, pessoas que alegam que viram coisas inimagináveis, e também perdi muitos amigos devido a acidentes nas estradas. Eu me chamo Marcos, sou do Mato Grosso do Sul e quero compartilhar uma experiência bizarra que eu tive em uma certa noite na BR-435 nas Serras Gaúchas. Eu não me lembro bem em que ano e que dia aconteceu, mas calculo que já tem mais de 20 anos que isso aconteceu comigo. Era uma época que com certeza não tinha internet, celulares em que as pessoas conseguiam se comunicar com tanta facilidade como hoje, e tampouco existiam os GPS, uma vez que era muito fácil você se perder nas estradas se tomasse algum caminho que você não conhecia muito bem. Eu recém fui contratado para trabalhar em uma empresa e fui encarregado de levar uma carga, e eu teria que passar por um trecho que eu não estava muito familiarizado naquela época. Eu teria que passar por um trecho onde ficava as famosas Serras Gaúchas. Dirigindo após por várias horas, havia chegado a noite. Cada vez mais aquela paisagem, cheia de árvores, dava lugar a um ambiente sombrio. Mesmo com os faróis fortes do meu caminhão, ainda assim me sentia solitário, e um clima sinistro se apoderava daquela zona. Me lembro que o céu estava estrelado naquela noite. Eu não podia ir muito rápido, devido que naquela época a BR-453 não era bem sinalizada como hoje em dia, creio. E a carga que eu levava era bem frágil. Se acontecesse algum tipo de avaria na mesma, no final eu teria que pagar a conta. Como estava de noite, não era inteligente querer acelerar demais também. Durante várias horas dirigindo,
A estrada estava cada vez mais solitária, até que em um certo momento era possível apenas escutar o som de alguns grilos e o ronco do motor do meu caminhão. Devido a isso, eu resolvi encostar o caminhão para esticar um pouco as pernas e lavar o meu rosto com água fria. Eu desliguei o motor, desci do veículo e fui lavar o meu rosto. Enquanto eu fazia isso, eu escutei algo se movimentar dentro do matagal. A princípio eu não dei importância. Eu pensei que era somente algum animal. Estava um breu total e somente o céu estrelado iluminava um pouco aonde eu estava. Porém, algo me deixou nervoso. Comecei a escutar esses passos, mas vindo de ambos os lados da estrada, como se estivesse me cercando. Eu fiquei em alerta e algo ainda mais assustador aconteceu. Alguém de dentro do matagal escuro chamou o meu nome. Até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. Eu entrei em um estado de transe e o meu corpo automaticamente começou a andar para dentro do mato, de onde soava aquela voz. Naquele momento eu sentia que eu não tinha mais controle sobre as minhas pernas. Eu cheguei na entrada do matagal e eu vi 2 olhos vermelhos cintilantes me observando. Um frio percorreu todo o meu corpo. Eu vi um ser escuro caminhando em minha direção. Até que eu pude ver, com a ajuda da luz do céu estrelado, um tipo de cão negro enorme, sem pelos em algumas partes do seu corpo. Suas pernas e seus braços longos pareciam ter forma humanoide. Aquele ser exibia seus dentes enormes e seguramente já se preparava para me agarrar pelo pescoço. E o que aconteceu depois é algo que eu sou grato todos os dias. Para minha sorte, bem na hora, passou uma moto e a luz do farol daquela moto me fez sair daquele transe e ao mesmo tempo espantou aquele ser que se escondeu atrás dos arbustos. Rapidamente eu corri para dentro do meu caminhão. Respirando de maneira ofegante, eu tive muita dificuldade para pôr a chave no contato, pois as minhas mãos tremiam muito. Finalmente eu consegui ligar o caminhão e tentei sair dali o mais rápido que eu pude. Quando eu estava dentro do veículo, eu pude ver não um, mas vários pares de olhos vermelhos como brasa que surgiam e desapareciam dentro do matagal escuro. Me sinto arrependido todos os dias de ter feito aquela burrice de descer do caminhão naquele trecho e fico imaginando que se não fosse aquela moto que passasse ali naquele exato momento, provavelmente eu não estaria hoje aqui para contar a minha história. Depois de passar por aquele trecho, finalmente eu havia chegado na cidade. E após alguns dias, eu soube que muitas outras pessoas conhecem alguém ou tiveram experiências com aqueles seres, e eu até hoje não sei o que eram aquelas coisas e se ainda rondam por lá até hoje. Adeus. Boa noite. Eu sou o Luiz, já enviei várias experiências aqui para o canal Relatos do Frank. E hoje eu vou contar mais um relato. Dessa vez é de um amigo meu, o seu Otávio. E contarei o relato a partir de sua perspectiva, como se fosse ele contando para vocês. Era o ano de 1990, em uma fazenda aqui no Paraná. Nós estávamos roçando pasto, fazendo a cerca da propriedade, que era muito grande por sinal. Tinha mais de 500 alqueires, e como os outros companheiros ainda iam chegar só depois de uma semana, só eu e o meu companheiro chamado José começamos logo com o serviço. Depois de ter limpado toda a casa, o meu amigo recebeu a notícia e ele teve que voltar para a sua cidade, pois a sua esposa estava em trabalho de parto. Então eu fiquei sozinho na casa naquele dia. Só havia uma fonte de luz que ficava na cozinha. Pois bem, quando havia chegado a noite, nessa dita cozinha,
Na hora em que eu fui para o quarto descansar, o assoalho se levantou do nada. E detalhe, as casas antigas de madeira, os assoalhos eram pregados em toras de peroba e elas não estavam empenadas, e nenhuma madeira estava solta. Aquilo me deixou muito confuso. Eu me lembro que estava muito quente naquela noite, mas de repente o ar ficou muito gelado. E eu senti uma mão gelada nas minhas costas, que me deu um tapa violento. O meu cabelo se arrepiou. Eu peguei as velas e acendi em cada cômodo escuro da casa. Mas algo sinistro aconteceu. As velas acendiam e apagavam. Então eu corri para o meu quarto e acendi mais 2 velas. Foi quando eu me deitei na cama, eu comecei a escutar barulhos que vinham do lado de fora da casa. Algo estava socando o pilão. Aquilo durou vários minutos, até que do nada parou. Mas quando eu achei que tinha acabado de vez, eu escutei um golpe forte na parede. Naquela noite eu não consegui dormir de jeito nenhum, e coisas estranhas continuaram a acontecer. Somente no outro dia pela tarde, o José voltou. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, mas o José não acreditou em mim, e ainda debochou dizendo: "Eu tenho uma cartucheira carregada. Qualquer coisa, eu taco fogo nessa assombração." Mas nada disso aconteceu. O tempo passou e a noite chegou. Eu fui para o meu quarto e o José escolheu um quarto perto do corredor. Foi quando as mesmas coisas que aconteceram na noite anterior começaram a acontecer de novo. A primeira coisa que ocorreu foi o barulho de socar do pilão. O José abriu a janela e clareou com a lanterna, e ele viu o pilão levantando e baixando sozinho. Quando ele viu aquilo, ele ficou branco como farinha de trigo. Rapidamente ele fechou a janela e escutou aquelas pancadas fortes na parede. Ele correu até o meu quarto, desesperado, me chamando. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele, assustado, me disse: "Você não ouviu?" Eu disse que não tinha escutado nada. Foi então que ele me disse o que tinha visto. Depois de uma semana após aquele ocorrido, todos os outros trabalhadores chegaram na casa. Contando com a gente, haviam 6 pessoas. Eu me lembro que, após uma semana de trabalho, quando todos estavam reunidos, eles tiveram a ideia absurda de querer caçar, sendo que naquela época era Quaresma. Eu avisei a eles que na época de Quaresma não era bom fazer aquilo, ainda mais de noite. Mas infelizmente nenhum deles me deu atenção. E para eu não ficar sozinho naquela casa, eu resolvi ir junto com eles. Depois de passar por um lugar cheio de espinhos, arranha-gato, faltava poucos metros para chegar na ceva de bichos. Foi quando algo sinistro aconteceu naquele lugar. Nós vimos uma luz muito forte em volta de um toco, e um deles disse: "Deve ser alguém caçando em nossa ceva. Vamos lá expulsá-lo." Mas quando chegamos perto do toco, não tinha mais nada lá. Estava tudo normal. E o mais depressa possível, todos fomos para casa. Bem, esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.